الحمد لله رب العالمين المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. الحمد لله الذي وصف نوحا بأنه كان عبدا شكورا، ووصف أيوبا بأنه كان أوابا صبورا، وأمر أن يلقى على وجه يعقوب قميص ابنه يوسف فارتد بصيرا، وأمر نارا أن يكون بردا وسلاما على إبراهيم فكانت له ضياء ونورا، وأرسل محمدا إلى الناس مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلموا تسليما كثيرا. أما بعد، يا عباد الله، أولا أوصيكم ونفسي بالتقوى الله. يا عباد الله، نحن في زمن كثرة فيه الفتنة وضعف فيه الخوف من الله، وأصبح الناس ينظرون إلى لذة الساعة وينسون حسرة القيامة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Respeitados irmãos muçulmanos, depois de louvarmos e agradecermos a Allah subhanahu wa ta'ala e em seguida pedirmos a Allah bênção e misericórdia e a paz para que esteja com o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje em dia podemos dizer que nós estamos a viver num tempo em que há muita tentação, um tempo em que já se diminuiu o medo perante Allah subhanahu wa ta'ala. As pessoas amanhecem olhando para os desejos, olhando aquilo que só lhes beneficiará aqui no mundo, e se esquecem aquilo que são os prejuízos do pecado que serão demonstrados no dia de Qiyama. Atu olelova hi nikanle ninari hai nimfanya niyaniриene okati wawata fitna, okati wawata mateho Allah subhanahu wa ta'ala, nimfanya niya okati atu injene anlia laya walani iliyalinyaya waba wabiya Allah subhanahu wa ta'ala, atu anshele wa awe haka iharamu ele enkala ya kwetesha ka uholo wa Allah subhanahu wa ta'ala ni anaili yalihamashaka ankela waru kureria ni hiku na kiyama. Muhina mwa hadisi an Sahal bin Sa'd radiyallahu anhu anna Jibril alayhi salatu wassalam qala lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam. Jibril alayhi salatu wassalam sahabolo nihimera wira yena aro lota Jibril umhimera kan nabiy Muhammad sallallahu alayhi wasallam wira ya Muhammad ish ma shi'ta fa innaka mayyitun. Kalani wanamuna enkelanyu okala so oholo ya munoro wa makwe, wa ahbib man shi'ta fa innaka mufariquh. Olemen onkela olemani walani mpentani ninkelanyu pentano onro mahikum noro ovalanana. Wa amal ma shi'ta fa innaka majziyun bihi. Varani enkelanyu ovara munkela olimwazizo munkelanyu varavo. Wa alam nizuelani molumun hiliyalewiro himadi Jibril alayhi salatu wassalam umulelaka an-nabiy Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa alam zuelani anna sharaf al-mu'min qiyamuhu bil-layl. Onra wa mtu ni muamini Allah subhanahu wa ta'ala wemela ohiyu omvekela Allah subhanahu wa ta'ala. Onra de crente é parar no meio da noite pedindo a Allah subhanahu wa ta'ala, pedindo as misericórdias de Allah subhanahu wa ta'ala, pedindo ni'ma, pedindo rahma e muito mais, desde que seja de boa. E disse mais Jibril alayhi salatu wassalam para o Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: وَعِزُّهُ إِسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ.
E o seu elevar, quer dizer, se Allah eleva esse mesmo servo, é quando ele afasta dos prazeres dos seres humanos. Afastar das coisas que são amadas para as pessoas. Então aí Allah eleva a categoria dessa mesma pessoa. Ya ikhwatul karim, meu irmão, naishu fi zamani inshaghala fihi kathratu minan nas bid-dunya wa nasaw al-akhirah. Estamos num tempo normalmente em que as pessoas se preocupam com o dunya e se esquecem daquilo que se chama o akhira, o além, aquilo que nós procuramos quando viemos cá para rezarmos. Ninkala okati atu inchene aria preocupado ni kallo santunia ni kwili yaliha oholo okanle wa akhira wa biya subhanahu wa ta'ala. Wa asbahu ya'maluna bima yafna atu ansheleli wa avaraka ele enroa omalla wa yatrukuna ma yabqa, e eles se esquecem e eles deixam aquilo que não irá acabar. Atu ano hiereria ovara itu si himmala, itu si mpiha wa Buya subhanahu wa ta'ala, itu si mpiha e salvação niku na kiyama. Fakana la buddan, mas se kivarivo eshaka, não há dúvida, an natadhakkaru anna likulli amalin jaza, em recordarmos que cada ação, que cada prática tem o seu bacamento. Kivarivo eshaka upu ellahi wira wa kula yovari wele hana malivu haya. Walikulli tu'atin thawaban, e toda obediência tem o seu thawab. Wa kula ele munkelani wir lampanta munkoni wa ubi wela Allah subhanahu wa ta'ala. Allah unimo bahani thawabu. Walikulli ma'asiyatin iqaba, ni wa kula ele etampi e todo aquele que é todo pecado iqaban tem o seu castigo. Wa kula etampi hana maliwa ya mahosho haya wa Allah subhanahu wa ta'ala. ذكر أن شابا مر بمقبرة وهو في قمة شبابه وقوته. Conta-se que um certo jovem, ele passou perante um cemitério, perante um túmulo, com a doçura da sua juventude, com as suas forças bem formadas por Allah subhanahu wa ta'ala. Vanihimma wiri wa rapashi mosa aro vira veriwe cemitério. Veriwe cemitério. Onarna okiti warapashawe. Na mala ikuru seye so warapashi hibajendre omala mala muhina mahukumi yawe. Fanadhara ila al-qubur, yanakuwe haka ekaburi yawe hawele. Waqal yanakuhima wira musta'zihan. Ele olhou aquela campa, quer dizer, zombando aquela campa. Musta'zihan. Quer dizer, ele estava a zombar com as zombarias. O tepwela zitwene yana awe ekaburile onanyohola. Wanamuna yanyohola kaweyo. Kuhima wira haulai matu. Amma ana fama zala amami umrun tawil. Aquelas pessoas que estão ali, ou aquela pessoa que está naquela campa já morreu, mas eu já tenho longa vida. Eu já tenho muitas coisas à frente por fazer. Eu tenho muitos dias que faltam, o resto da minha vida é muito longo. Falando daquele jovem, depois de ver aquele cemitério, subhanallah. Falam yamdi al-ayyam falaylatun hatta hamalhu an-nasu ala aktafihim ila al-maqbarati nafsiha. Mas não passaram muitos dias até que as pessoas fizeram campa dessa mesma pessoa. Quer dizer, essa pessoa confiou as suas forças, confiou os dias que ele tinha prognosticado na sua mente, dizendo que eu tenho longa vida. Mas Allah subhanahu wa ta'ala fez chegar de repente o dia da sua morte e foi carregado com outras pessoas para o seu próprio cemitério, para a sua própria campa. Fasadaqa al-qa'il. Agora,
A verdade é o que se diz. Man dhanna anna al-mauta lil-ghayr. Quem pensa que a morte está distante dessa mesma pessoa, faqad nasiya annahu aqrabu ilayhi min dhillihi. Faqad nasiya annahu aqrabu ilayhi min dhillihi. Essa pessoa acabou de esquecer que a morte está tão perto de que a sua própria sombra. Olha, onaka nyirawira okwa ori otia wene niyena, o mala olia la wira okwaiwo oriva kiviru niyena, kuvikanaka variaya va kiviru mutu tiweru twanyiyo. Elo teke kai enihimwa. Vano maulu mondrinahu ollo otuna uya subhanahu wa ta'ala. Etema ndrinahu para olotava. Enihani wa ad-dunya mazra'atun wal akhiratu hasadun. O dunya, este mundo é para semear, e o akhira é para colher. Inshallah, este aqui é o nosso tema de hoje, se Allah subhanahu wa ta'ala nos facilitar. E pedimos que nos facilite e compreendermos esse mesmo tema. Allahumma amina, birahmatika al-wasi'a ya arhamar rahimin. A-dunya mazra'atun wal akhiratu hasadun. Na verdade, o luminku ola é para o ala. Vano wa akhira, o Bia subhanahu wa ta'ala é para o roa o hepa. Allah subhanahu wa ta'ala diz o seguinte: wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Estas palavras estão no Surah do Najm. Surah do Najm. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: wa an laysa lil insanu illa ma sa'a. O ser humano não será dado além daquilo que ele se esforçou dentro do dunya. Tudo aquilo que nós estamos a nos esforçar diante de Allah subhanahu wa ta'ala, isso mesmo é que seremos pagos, iremos ver. Wa anna sa'yuhu sawfa yura. E esse esforço será visto. Thumma yujzahu al-jazaa al-awfa. E depois será um pagamento, ou será pago um pagamento justo. Todo ser humano irá ver o que ele se esforçou dentro do dunya. E esse esforço será visto, será confirmado. E Allah está a dizer em frente do ayat: Thumma yujzahu al-jazaa al-awfa. Depois será pago um pagamento justo, um pagamento que não terá diminuições, um pagamento que não terá dentro dele injustiças, um pagamento tão elevado para Allah subhanahu wa ta'ala. Então, a dunya mazra'atun wal akhiratu hasadun. Na verdade, este mundo é para plantação e o akhira é para colheita. É para colhermos em frente de Allah subhanahu wa ta'ala aquilo que plantamos dentro do dunya. Inshallah. Awalan, a primeira coisa, para plantar aqui no dunya, temos que saber evitar aquilo que são pecados. Aquilo que se chama pecado, aquilo que se chama ma'asiyah, desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, temos que evitar. Mas a primeira coisa que nós vamos ter que falar é a tarku salah. Tarku salah. Isma'u ya tarku salah. Escuta, você que deixa o salat. Você que abandona o salat. Tanamu ani salat murtahan. Você está a dormir enquanto o salat está de passar. Você dorme confortável enquanto o salat te passa. وَتَنْسَى أَنَّ الْقَبْرُ لَا يَنَامُ. E você se esquece que a campa não dorme. Nyumuno rupa kuya ilieliha eswala. Kuya hiyeria eswala yo virakani. Munali ya lawira ekapuri kinrupa maha wawoli pelelani. Ekapuri wakula ni hiku kenrupa. Ni wakula wakati enemo wali pelelani. Ya tuna orwa. Kapwe hamirima mwakamu. تؤخرها مرة بعد مرة حتى يأتي يوم لا صلاة فيه ولا رجوع. Vezes após vezes em que o salat nos passa,
até chegar o dia que não haverá salat, o dia que não haverá regresso, o dia em que você não há de voltar. Se Allah destinar, você será destinado. Isso mesmo. Ifhamu qawlu rabbana. Agora saibam o dito do nosso Allah subhanahu wa ta'ala, o dito do nosso Senhor, onde ele disse: Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Essas palavras estão no Alcorão. E o Alcorão que é a nossa guia, nós como muçulmanos. Allah subhanahu wa ta'ala disse: Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Atu ala anro okohiwaka tepoji okela motoni wira yokali heni no TV. Atu yahimeke wira lam naku minal musallin. Nós não estávamos dentre as pessoas que faziam o salat. Subhanallah. Que tristeza, irmãos muçulmanos. Nós não fazíamos parte das pessoas que adoravam Allah subhanahu wa ta'ala. Nós não fazíamos parte das pessoas que cumpriam a oração facultativa, a oração diária, a oração obrigatória. Nós éramos negligentes no salat. Pessoas respondendo às outras pessoas que irão lhes perguntar. Que tristeza, irmãos. Tanamu anil fajr wa tatma'innu. Você dorme mesmo no tempo de fajr, com toda tranquilidade, passando a hora, sem pensar que essa é a minha perdição. تركت الوقوف بين يدي الله دقائق فكيف تقف أمامه يوم القيامة. O que é que você vai responder a Allah subhanahu wa ta'ala no dia da Qiyam? Allah subhanahu wa ta'ala disse: فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Wailun, segundo o tafsir de Ibn Kathir, refere-se a um lugar que está lá no inferno, onde toda a sujidade recai por lá. E serão introduzidos lá pessoas negligentes, pessoas desobedientes, pessoas que desobedeciam às ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Uma dessas pessoas são as pessoas que negligenciavam o salat. Porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: Alladhina hum an salatihim sahun. Aquelas pessoas que faziam brincadeira com a sua oração, que negligenciavam o salat, que atrasavam de fazer a sua oração, que deixavam pouco a pouco até se tornarem kafirs no salat. Esta é a situação. A dunya mazra'atun wal akhiratu hasadun. Na verdade, esse mundo é para plantação e o akhira é para colheita. A thania, a segunda pessoa, o uququl walidain. A pessoa que maltrata, a pessoa que não convive de boa forma com os seus pais. Ya'qul walidain. Você que maltrata, que não vive de boa forma com os seus pais, escuta bem. Yaman abekaita ummuk. Você que tirou lágrimas da sua mãe. Yaman rafa'tu sawdaka ala abik. Você que levanta a voz em frente do seu pai. Kam sahari ou kam sahira litanam. Quantas vezes que esses pais não dormiram para que você também dormisse? Seus pais perderam sono muitas noites para te pôr você a dormir. Kam ja'an litashba'an. Eles passaram fome muitos dias para te alimentar. Trazendo um pão, deixando-se dividir com a tua mãe. A tua mãe trazendo um pão, deixando-se dividir com o teu pai. E te entregavam você um pão inteiro, para pelo menos não passares fome. Eles seguravam aquilo que nós em Macua dizemos nipanha, só para te alimentar você. E hoje em dia você maltrata os seus pais. فَإِذَا كَبِرَا تَرْكُتُهُمَا. Agora quando você envelheceu, quando você cresceu, quer mesmo lhe prejudicar?
Quer mesmo lhes prejudicar sua mãe e o seu pai? Hã? Você que desobedece os seus pais, você que maltrata os seus pais, você que não convive de boa forma com os seus pais, como é que você vai ficar nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala? Saiba que o mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, diz o seguinte: Ridha al-Rabbi fi ridha al-Walid. A satisfação de Allah está na satisfação dos nossos pais. Está na satisfação dos pais. O furahi wa Allah subhanahu wa ta'ala para nyu onkala o furahi wa ashiba apanyu para nyenyu. Unloda di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ya aqul walidai. Você que maltrata os pais. Ama sami'ta qawla Allah ta'ala. Você não ouviu a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala onde ele diz: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah subhanahu wa ta'ala disse: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. Encoberta-os com as asas de misericórdia. Mapopele ashiba apanyu ni mapupa otunku. وقل رب ارحمهما. Nimuvekele ka Allah subhanahu wa ta'ala wira avahe rehema kama rabbayani saghira. Oonele otunku wanamuna yela oonele ni otunku nyu nari muamwane. Onilota di Allah subhanahu wa ta'ala ad-dunya mazratun wal akhiratu hasadun. Na verdade esse mundo é para plantação e o akhira é para a nossa colheita. A thalitha, em terceiro lugar, الشرك بالله. Atribuir parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. Cometer shirk diante de Allah subhanahu wa ta'ala. Todos os dias, todas as semanas, todos os meses e até posso dizer todos os anos, ouvimos assunto de shirk. E isso não é novidade. Assunto de shirk não é novidade. Mas saiba você que comete o shirk. Allah subhanahu wa ta'ala disse no Sagrado Al-Corão: Inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi. Allah subhanahu wa ta'ala não perdoa a quem lhe associa com outras criaturas, a quem lhe associa com os outros seres. Allah subhanahu wa ta'ala em suma não perdoa o mushrik, porque ele disse no Sagrado Al-Corão, no Surah do Tawbah: Innamal mushrikuna najasun. Que a pessoa que comete a idolatria é sujidade. É uma impureza. É uma impureza. Tad'u ghayra Allah 'inda shida. Você adora ou invoca fora de Allah fortemente. Quer dizer, sem olhar para trás. Você se sente confortável enquanto comete isso, mas sem sabendo que tem um grande pagamento, tem um grande prejuízo, um pagamento tão doloroso que não é benéfico para um ser humano. Um pagamento que não é para brincar, irmãos. وَتَنْسَى أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْقَرِيبُ الْمُجِيبُ. Você se esquece que Allah subhanahu wa ta'ala é aquele que está perto de ti. É aquele que atende às necessidades. Atende qualquer preocupação. Mas você se esqueceu e vai procurar outras criaturas associando com Allah subhanahu wa ta'ala. الدنيا مزرعة والآخرة حصاد. Na verdade, esse mundo é para plantação e o akhira é para colheita. Em quarto lugar, as-sihru wal-arraf. A feitiçaria e o curanterismo. A feitiçaria e o curanterismo. O quiri ni hako. Okwiri ni hako dhakat bi dunya fasahara au dhahaba ila sahir. O mundo lhe apertou. O mundo lhe apertou, então correu para a feitiçaria ou correu para o feiticeiro. Yabahtu an halla limushkalatin fawqa في مصيبة
awdama minha. Procurava solução para o problema, mas caiu numa desgraça maior do que aquele problema que ele tinha antes de ir na feitiçaria, antes de ir no curanterismo. A pessoa procurava a solução do problema que ele tinha aqui no mundo. Foi no curanterismo, foi para a prática da feitiçaria, mas caiu num problema tão profundo, tão elevado perante Allah, do que aquele problema que ele enfrentou antes de ir procurar o feiticeiro, antes de ir procurar o curandeiro. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Esse é o Shaitan que fez kufr, que desobedeceu a Allah subhanahu wa ta'ala e ensinou os humanos a feitiçaria. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. Abi Hurairah radiyallahu anhu disse que o mensageiro sallallahu alaihi wasallam diz o seguinte: ijtanibu as-sab'a al-mu'bikat. Afastem-se dos 7 pecados. Muijina nelihe, muivalanyihe e pecado e tambi ia sabá. وهمك النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله وما هن. Quais são esses pecados? النبي صلى الله عليه وسلم disse: الشرك بالله والسحر. Dentre esses 7 pecados, os mais piores que você não pode se afastar tão distante é a feitiçaria e atribuir parceiros a Allah subhanahu wa ta'ala. As-sihr e الشرك بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Este é um hadith sahih. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Man ata arrafan, quem chegar a um curandeiro, quem ir a um curandeiro, fasaddaqahu bima yaqulu, e ele acreditar o que vai dizer aquele curandeiro, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Já desmentiu, já desobedeceu aquilo que foi enviado ao Muhammad. Imediatamente você desobedeceu o Corão todo. Nem o Surah al-Fatiha, nem o Surah al-Nas, nenhum ayat você está a cumprir dentro do Alcorão. E disse mais o Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: Man ata arrafan fasa'alahu an shay'in. Quem ir a um curandeiro perguntar uma coisa, não chegou de se dizer depois daí acreditar, só perguntar. O pia quem correu ireba, que não ricara com o toliwe, que não rona sana, até mais que ela, só perguntar acerca da sua situação. Lam taqbal lahu salatan 40 laylatan. Não é aceito o seu salat até 40 dias. Quando os muçulmanos, Allahu Akbar, quando os muçulmanos hoje em dia que não se sentem bem na sua vida, ao invés de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala, fazer salatul haja, socorrem no curanderismo, saber qual é a minha situação. Não estou a me sentir bem. Meu negócio nesses dias, não anda bem. Sabe que existe um tempo em que mesmo nos bairros o dinheiro desaparece. Mas tu mani e kenyu kahiwira e halin kala gaziza le wakula mahiku. Ninni roga hatanana mpairu ninama le mercado na pia bakani. Se ele vende hoje menos do que vendia ontem, só vai correr ao curanderismo, subhanallah. Então saiba que o seu salat não valerá até 40 dias. E se você morrer antes de completar esses dias? O remédio é tauba. O remédio é fazer tauba em frente de Allah subhanahu wa ta'ala. وعن جندب رضي الله عنه قال. Esse Jundub disse o seguinte: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. A medida de um feiticeiro, até nessa mesma fase da terra, é de ser morto. Aniquilarmos esse mesmo feiticeiro. Porque uma coisa, é um ato tão estranho em frente de Allah subhanahu wa ta'ala. A feitiçaria. A dunya mazra'atun wal akhiratu hasadun. Na verdade, esse mundo é para plantarmos. E o akhirah
é para a nossa colheita. Al-khamisu, em quinto lugar, ar-riya. Ar-riya, aliás, ar-riba, foi um erro que eu cometi. Ar-riba, ar-riya está no último. Ar-riba, ya akala riba, você que come o juro, você que se envolve nos negócios de juro. Ya akala riba, ya akala riba, jami'a amwalan kathira, você acumula muita riqueza. Walakinaha khalat min al-baraka, mas saiba que essa riqueza não tem baraka nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala, porque você consegue injustamente, porque você não consegue de boa forma, porque você não consegue de uma boa forma, de uma forma lícita nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que come o riba, atu anir lampanta walani anamoli hanale anola e juru, hata atajiri kisuwelani wira muhaku wakona baraka wa Allah. Não tem baraka. Tadhunnu anna riba sayaghnihi. Ele pensava que o riba iria lhe enriquecer. Atu inchene a baraka e juro ancontra que wira topo la hawaya. Fakana sababan fi shaqai. Irmãos, riba é uma maldição. É uma maldição nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala. Temos que nos afastar se queremos plantar bem no dunya e colhermos de uma boa forma no akhirah. O riba não faz parte dos atos de um muçulmano. A dunya mazratun, wal akhiratu hasadun. Na verdade, esse mundo é para nós plantarmos. Ela poela hinim paela wala. Allah onirumeu ira na aleke kusampina hepe oholo wa winhiku na kiyama. Na hepe e jannati. Na hepe wina nela ovolo wa omoroni ohivolo hiwa motoni ni Allah subhanahu wa ta'ala. As-sadis, sexto lugar, al-ihtikar والظلم الناس في أقواتهم. الاحتكار والظلم الناس في أقواتهم. Palavra ihtikar, eu vou traduzir de uma forma geral para todos nós percebermos. É você comprar algo, as pessoas com quem você comprou aquela coisa já venderam naquela mesma instante. Naquele mesmo tempo, compravam 50, vendiam 65. Compravam 50, vendiam 70, 80. Mas você disse que quero guardar para ir vender 300, para ir vender 500. Uma coisa que você comprou 50 meticais, chama-se al-ihtikar. Wa dhulmu an-nas fi aqwatihim, e oprimir as pessoas nas suas riquezas. Ya man yahtakir aqwat an-nas. Você que faz esse mesmo ihtikar, oprimindo as pessoas nas suas devidas riquezas, saiba que Allah subhanahu wa ta'ala está muito zangado contigo. Está muito zangado contigo. Isma' ayyuha zalim. E hoje sabem você que oprime essas pessoas, que Allah subhanahu wa ta'ala disse no Sagrado Alcorão: لا يحتكر إلا خاطئ. لا يحتكر إلا خاطئ. Que uma pessoa não comete esse tipo de pecado de ihtikar, não faz esse tipo de negócio, excepto que Allah subhanahu wa ta'ala fique apavorado com essa mesma pessoa. Allah subhanahu wa ta'ala fica tão zangado com essa mesma pessoa. Allah subhanahu wa ta'ala não fica satisfeito com as ações dessa mesma pessoa que comete esse tipo de pecado. Que comete esse tipo de pecado. Sarakta malan, fafarahta yawman, lakinna sahibahu baka layali, fakayfa idha wakafta amama Allah. Você cometeu esse tipo de pecado. Você fez piorar a situação dos pobres. Os pobres que ainda não conseguiam naquele tempo que era razoável, você está mais fazendo pior a reação deles. A situação dos pobres.
Você está fazendo cada vez mais pior. Eles esperavam que, inshallah, posso não comprar 50, eu posso comprar 60, 70. Mas você vai fazer depois de alguns meses 500, 400, uma coisa e comprar 50 meticais. Chama-se al-ihtikar. Perante Allah não é uma ação justa. Gostares, não gostar, esse negócio, apesar que você quer ganhar logo de imediato, não vale perante Allah subhanahu wa ta'ala. Você é um muçulmano, isso não vale diante de Allah.